Boa tarde, Dunamis Strongs! Estamos aqui mais uma vez para vocês no nosso culto online. Não é ao vivo, mas é online. Então, a nossa mensagem de hoje vai ser sobre orar sem cessar, que é um mandamento de Deus, né? A gente sabe que esse versículo não é só uma recomendação, é realmente um mandamento. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, que é inclusive algo que a gente fez toda essa semana com a oração, com o jejum de Daniel. A gente tem vivido um tempo bem forte de oração ali na igreja, e a gente quer que vocês do Dunamis Strong estejam participando também. Inclusive, o Júnior falou esses dias que a gente teve o O2 do Strongs, e é legal que vocês estejam participando do O2 nos sábados também. Então, vamos aprender um pouquinho sobre oração. Então, a Bíblia fala sobre orar sem cessar. E sobre por quem que a gente deve orar. Antes de tudo, a gente deve orar por nós mesmos. E o versículo que eu vou falar para ilustrar um pouquinho dessa parte é Lucas 18, de 1 a 8, que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, galera, essa viúva, ela não estava orando por outra pessoa, ela não estava orando pela igreja, ela não estava orando por nada de interesses coletivos, ela estava orando por um interesse dela própria, que era, faze-me justiça contra o meu adversário. E muitas vezes a gente fica receoso, poxa, eu vou orar por mim mesmo? Sim, a gente tem que orar por si mesmo também. Uma das bases da nossa oração tem que ser por nós mesmos. A palavra de Deus nos ensina várias vezes de várias pessoas que oraram por si próprias. A gente vê Ana, que teve Samuel, que queria tanto ter um filho, orava e chorava por isso. E Deus honrou a oração dela. Então não tem nenhum problema você orar por você. Inclusive é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer. E continuando, a gente deve orar por nossos irmãos. Você que tem um amigo, você que tem alguém que você ama, tanto aí na igreja mesmo, quanto no colégio, quanto na tua família. Essas pessoas são pessoas que você também tem que estar em oração. A Bíblia fala, Paulo pediu oração. Ele disse em 1 Tessalonicenses 5:25, orai por nós. É um versículo tão curtinho quanto Jesus chorou. Mas é um versículo muito importante. A gente tem que aprender a orar pelas pessoas que a gente ama. A gente tem que aprender a ser intercessor. Inclusive a Bíblia eu coloquei efeitos. Eu acho que estava... É Atos, tá? Desculpa. É Tiago 5,16. Falha minha, tá? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então significa, comece a aprender a orar pelas pessoas que você ama. Aquela pessoa que você quer muito que se achegue a Jesus, mas você não conhece, a tua oração tem o poder de levar ela a Jesus. A tua oração tem o poder de curar um doente. Se você conhece alguém que está doente de Covid agora, a tua oração tem poder para isso. A tua oração tem poder para... Se você tiver fé, ela tem oração para pegar uma montanha daqui e mudar para outro lugar. Então imagina o que ela pode fazer na vida das pessoas ao seu redor. Seja alguém que tenha uma habilidade de orar e interceder pelas pessoas que você ama. E outro versículo diz em Samuel 12:23 diz assim: quanto a mim, longe de mim eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, galera, você deixar de orar pelas pessoas que você ama, pelas pessoas ao teu redor,
é mais do que simplesmente um ato de relaxo, é um pecado. Sabe? Samuel deixa bem claro que longe de mim que eu peque contra o Senhor deixando de orar por vós. Isso é algo que a gente tem que aprender a ter como prática nas nossas vidas. A gente tem que orar pelas pessoas que a gente ama, pelas pessoas que Deus confiou que a gente intercedesse por elas. E vamos orar por outras pessoas que não são tão agradáveis assim, né? Aquela pessoa que você tem ranço, aquela pessoa que te faz mal, aquela pessoa que você mais queria olhar pelas costas do que pela frente. Sabe aquela pessoa que você desvia na rua, quando ela está vindo, você passa do outro lado da rua e torce para que ela não te veja? É para a gente orar por ela também. A Bíblia fala em Mateus 5,44 assim: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Então, uma coisa eu digo sobre Jesus, ele nos amou quando a gente ainda era inimigos dele. Então, ele orava por nós, e ele sempre orou por nós. Mesmo quando a gente ainda não era dele, ele já orava por nós. Era algo que ele foi o nosso intercessor diante do nosso Pai Celestial. E tipo assim, é importantíssimo que a gente faça assim como ele. Ele derrama chuva sobre bons e maus. E a gente também deve dar as nossas orações sobre bons e maus. A gente deve imitar a justiça do nosso Deus, não tentar exercer a nossa justiça. A gente deve aprender a orar tanto por quem nos faz bem quanto por quem nos faz mal, porque todas as pessoas precisam se achegar à graça de Deus. E outro ponto que a gente tem que orar também por nossa amada Curitiba. A Bíblia fala sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, que, querendo ou não, a gente é povo do céu? É, mas a gente vive na terra. E essa terra onde a gente tem que estar orando por ela para que Deus possa estar abençoando ela. Em Jeremias 29:7 fala assim: Procurai a paz da cidade para onde vocês se transportarem em cativeiro e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, quando você ora pela tua cidade, você está recebendo a paz que você está orando por ela. Quando você ora pela tua nação, você está recebendo a paz que vem sobre ela. Seja aprendendo a orar por tua cidade, por tua nação, para que ela seja remida, para que ela seja transformada, para que ela seja sarada. E, inclusive, em 1 Crônicas 7,14 fala: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, assim, é plano de Deus não salvar só as pessoas, mas também sarar a terra. Sabe? É plano de Deus que a nossa terra seja remida. Não é o sonho de Deus que o nosso povo, que a nossa cultura seja consumida, destruída, deixe de existir e que o pecado domine nessa terra. Não, você é chamado para orar pela terra que você vive. Você é chamado a orar pelo Brasil. Você é chamado a orar por onde Deus te enviar, você é chamado para ir. E para orar por aquela terra, para que o povo que vive naquela terra possa conhecer a Jesus. E pelas autoridades também. E não interessa quem que é autoridade, não interessa se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é o Greca, se é algum ministro do STF, seja lá quem for que estiver numa posição de autoridade sobre as nossas vidas, a Bíblia fala em 1 Timóteo 2, 1-2 assim: Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Daí você deve estar pensando: mas Henrique, e se a gente estivesse na Alemanha, e na época da Segunda Guerra Mundial, e a nossa autoridade fosse o Hitler? A gente deveria orar por ela também? E eu digo que sim, a gente devia orar por ela. Não para que os planos dela fossem bem-sucedidos. A Bíblia nunca falou que a gente tem que orar por nossas autoridades para que os planos delas fossem bem-sucedidos. Mas ele falou que a gente deve orar por nossas autoridades para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, se você vê algo na tua autoridade que é algo que não é padrão de acordo com a palavra de Deus, esteja orando para que haja arrependimento, esteja orando
para que essa pessoa saiba se portar como deve diante da palavra de Deus. Esteja orando para que a tua nação mude com a atitude de pessoas que temem a Deus. Que essas pessoas venham a arrependimento, que essas pessoas venham a se converter, que essas pessoas venham a viver de uma maneira que agrada o coração de Deus. Então, é importantíssimo para que a gente, como cristão, viva em tranquilidade, viva em paz, que as nossas autoridades estejam experimentando a graça de Deus também. E orando no Espírito também. A gente não deve esquecer que Deus nos chama a orar no Espírito também. A Bíblia fala em 1 Coríntios 14, 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em Espírito fala mistérios. E em 1 Coríntios 14, 14 a 15, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então você que já foi batizado no Espírito Santo, você já ora no Espírito. Você tem que aprender a usar isso como prática. A Bíblia fala que quem ora em outras línguas edifica a si mesmo. E é importante que a gente esteja aprendendo a ser edificado pelas orações em línguas, com o Espírito Santo falando através de nós. A nossa mente fica infrutífera nesse tempo e o nosso raciocínio não é edificado nesse tempo. Mas a gente é edificado no Espírito. Mas a gente também deve orar com o nosso entendimento para também sermos edificados na nossa compreensão. E em Judas 1,20 fala assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, a oração em línguas, a oração no Espírito Santo edifica a nossa fé. Ela fortalece a nossa fé e intensifica o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então, é outra maneira que a gente pode estar cumprindo o mandamento de orar sem cessar. Só aí a gente já falou algumas maneiras que a gente pode estar aprendendo realmente a orar sem cessar. E um ponto que é um dos pontos mais importantes dessa mensagem é orando para permanecer firme. E a gente vê vários versículos em que Jesus fala sobre a oração como uma arma para você permanecer na palavra de Deus, para uma arma para você permanecer firme em Jesus. Em Marcos 14, 38 fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então você que acha que é muito difícil ficar sem pecar, que você sempre cai no mesmo erro, tudo mais, se você estiver vigiando e orando, você vai ter forças para suportar esse erro. Você vai ter forças para suportar a tentação quando ela aparece a você. Então, a tua carne é fraca, mas quando você está fortalecendo o teu espírito, você encontra forças para vencer as tentações. E também em 1 Pedro 5,8 fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, assim, o inimigo está querendo destruir você. Ele está querendo acabar com a tua vida, acabar com os teus sonhos, acabar com os planos que Deus tem para você. Mas se você tem intimidade com Deus, você busca em oração a presença dele, você vai ter força quando ele vier para te rodeando e querendo destruir a tua vida. E em Lucas 21, 36 fala: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O legal é que a Bíblia fala de dois exemplos de pessoas. Ela fala dos discípulos, quando Jesus subiu ao Getsêmani para orar, os discípulos foram juntos, e Jesus falou para eles não dormirem, para eles estarem juntos ali, vigiando e orando com ele. Mas eles acabaram dormindo 3 vezes seguidas. E também ela tem a parábola das 10 virgens. Que as 10 virgens estavam esperando o noivo, mas enquanto umas estavam com óleo e com as lâmpadas acesas, as outras estavam sem óleo e com as lâmpadas apagadas. Então, quando Jesus voltar, a gente tem que estar preparado. A Bíblia fala muito que é para a gente vigiar, e vigiar significa estar preparado. Quando aparecer alguém quando um ladrão vai entrar numa casa, se tiver alguém cuidando, essa casa não vai ser roubada. Assim nós também, a gente tem que estar atentos para quando Jesus voltar. Porque se a gente não estiver atento, ele vai aparecer e a gente vai estar fazendo coisa errada,
a gente vai estar pecando, a gente vai estar mentindo para os nossos pais, a gente vai estar se envolvendo com as mentiras do inimigo, vai estar ouvindo música mundana. E como que você vai se explicar para Deus? Você pode se explicar para o teu pai, você pode se explicar para o teu professor, você pode explicar para tudo quanto é pessoa, mas para Deus você não tem como se explicar. Você tem que aprender a estar preparado para a volta de Jesus. E sabe como que Jesus quer te encontrar? Ele quer te encontrar orando, quer te encontrar esperando por Ele, quer te encontrar tendo intimidade e relacionamento com Ele. Ele quer te encontrar com um coração firmado nele. Você só vai conseguir isso se você estiver firme em oração. Se você estiver com um coração firme em intercessão. Então é isso, galera. Vamos estar orando por isso? Daí eu vou estar orando aqui. Vocês podem, às vezes, até ouvir o Júnior no fundo. Ele vai estar respondendo amém. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, de Dunamis Strongs. Deus, seja, Pai, nos ajudando, Pai, a se firmar em oração, Pai, a se firmar em te buscar, Deus, que realmente a gente esteja atento, Pai, para a tua volta, Deus, com os olhos fixos em ti, Jesus, e Deus, que realmente, Pai, quando o Senhor voltar, que o Senhor possa encontrar a gente, Pai, íntimo de ti, Pai, vigiando, Deus, realmente orando, Deus, e que a gente tenha fé, Pai, que o Senhor pode ouvir as nossas orações e intervir a nosso favor, Deus, no nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Fala do desafio. E não se esquecendo que agora, depois dessa reuniãozinha, a gente vai ter os desafios lá. Segue a gente lá no... O desafio para eles entrar com um cubo de gelo na mão. Ah, tá. Lá no Zoom. Beleza. Galera, não esqueça que assim que acabar essa live é pra gente entrar no Zoom e tem um desafiozinho que é para você entrar com um cubo, segurando um cubo de gelo na live. Então, quem vier com isso vai ganhar um ponto, né? Não esquece, galera. Até mais.